Bora falar de futebol? Bora falar sobre o pior resultado da era Abel Ferreira. Sim, vou classificar dessa forma o empate entre Palmeiras e Corinthians 2-2 na Arena Barueri. Vou trazer meus argumentos aqui para confirmar para você. Claro, você pode discordar aqui embaixo nos comentários, pode questionar alguns comentários, fica à vontade, mas tenho esta visão. Foi o pior resultado da era Abel Ferreira no Palmeiras. Se você não me conhece, meu nome é Rodrigo Fragoso, eu sou setorista do Palmeiras na TNT Esportes e também produzo análises e alguns outros vídeos nas minhas redes sociais, também com foco na equipe alviverde, beleza? Então faz o seguinte, se você não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like para dar aquela fortalecida no trabalho e ao final do vídeo, claro, um comentário, eu vou ficar muito contente. Bora para o assunto do vídeo. Para começar, a gente tem que, talvez, entender que o resultado é importante. Parece muito bizarro eu trazer isso com uma obviedade, ou com algo, na verdade, não óbvio, né? Porque é uma obviedade. O resultado é importante. E às vezes eu sinto que treinadores, jogadores se incomodam quando se pergunta sobre o resultado. O torcedor ele vai ao estádio para curtir o time dele e para ver o resultado final. Senão muita gente ficaria só um pouco. Ah, gostei do que eu vi, vou embora. Foi bonito, foi legal, vou embora. Não, o resultado é muito importante. E a gente tem que separar duas coisas na análise de hoje. Primeiro, jogo e atuação. É preciso separar do resultado da partida, mas nem tanto, eu vou explicar o porquê já já. Só que a gente tem que, antes de entrar no jogo, deixar muito claro que uma boa atuação é importante para o técnico, é importante para o grupo, é importante para os jogadores, é importante para mostrar que não está tudo errado para o elenco, para a confiança não cair tanto, para mostrar que o caminho está ali. É importante, independentemente do resultado. Mas o resultado não pode ser colocado de lado. Não dá mais para a gente admitir que técnicos de vários clubes, jogadores de vários clubes, fiquem colocando o resultado como algo que não se deve falar no futebol. É preciso falar. E o resultado foi, sim, marcante e histórico no clássico. Porque o torcedor vive de resultado. O torcedor curte resultado, o torcedor sofre resultado. E esse resultado, por exemplo, ele vai ficar para a história do clássico. Não tem dúvida, não tem dúvida. O torcedor vive de memórias, lembranças, as ruins e as boas. Então, não debater resultado, não falar sobre resultado, é ignorar o torcedor. Então a gente vai falar também sobre resultado. Mas vamos lá. O técnico Abel Ferreira, na entrevista coletiva, ele tem razão quando fala que o time jogou grande parte do jogo melhor do que o Corinthians. Ele tem razão em falar isso. O Palmeiras poderia ter vencido o primeiro tempo, por exemplo, com 4 gols de diferença. O Endrick teve 2 oportunidades claríssimas, o Flaco teve 2 oportunidades claríssimas, o próprio Zé Rafael, no começo do jogo, teve uma bola que foi passada para ele no cruzamento do Flaco, que ele estava livre e poderia ter aberto o placar, mas preferiu chutar de qualquer jeito, poderia dominar, tinha espaço. Então o Palmeiras criou e teve muito volume de jogo mesmo, chances perigosas, mas só fez uma, 1-0 no placar. No segundo tempo, o Palmeiras teve muitas oportunidades também, a gente pode colocar uma oportunidade com o Rocha, que estava impedido, mas fez um golaço na jogada, uma com o Endrick, que recebeu também por dentro e acabou passando um pouquinho da bola e bateu muito mal de frente para o gol, uma com o Piquerez, que ele finaliza muito forte, num cruzamento que vem do Endrick, inclusive da direita, e aí vem um desvio para salvar o que poderia ser um gol muito claro, numa finalização de dentro da área. No escanteio, o Palmeiras faz o gol com o Flaco, tem ainda 2 chances, uma com o menino, que o Rony dispara no lançamento, faz o passe, o menino limpíssimo na jogada, bate fraco, e tem uma jogada também que o Rony dá um chapéu no Cássio, e acaba sendo expulso o goleiro do Corinthians por impedir a sequência da jogada, que seria um gol. Claro que criou, claro que teve volume, e claro que essa atuação merece ser destacada no âmbito da análise da performance. O Palmeiras, sim, criou bastante, e é o time que, em média, mais finaliza no Campeonato Paulista. É um time que tem um ataque muito potente no Campeonato Paulista, não há dúvidas, e que falta eficácia para tornar esse ataque que cria tanto, fazer com que esse ataque seja um ataque potente e mate os seus jogos. Agora, não foi o caso nesse jogo contra o Corinthians. Não foi o caso. Nesse jogo contra o Corinthians, a gente está falando de uma equipe que abriu 2-0 até os 40 do segundo tempo. Então,
Não é que ficou no 1-0, como foi contra o Santo André, perdeu outras 2, 3 chances claras e aí a equipe adversária achou um gol. E o jogo acabou 1-1. Não. Foi uma tempestade de erros e de decisões erradas do Palmeiras e que foi bem aproveitada pelo Corinthians. E a gente tem que falar sobre esses erros. Aqui eu elogio muito, e quando eu elogio por conta de todo o processo, por conta do trabalho, e elogiar e criticar é do futebol. Não adianta ficar incomodado. Mas nesse momento, o time merece críticas. Todo mundo. Então vamos lá. Enquanto a atuação foi boa, enquanto o time criou, teve volume, até o 2-0 especificamente, a gente pode dizer que a eficácia não foi legal. Se você tem 8 chances claras no jogo e só faz 2, dá para melhorar um pouquinho mais essa eficácia. Estou falando de chances claras, não de finalizações. Dá para melhorar um pouquinho essa eficácia. Claro que dá. Agora, esse é o primeiro ponto, enquanto a atuação ainda era boa. Quais são os outros pontos de críticas? Eles acontecem no momento em que o Palmeiras passa a ter 2-0 no placar. O Palmeiras jogava como mandante na Arena Barueri, torcida única, faz 2-0 dominando a equipe adversária, o Corinthians não conseguiu jogar, o Corinthians teve muita dificuldade, tanto na bola longa com o Cássio fazendo lançamentos terríveis, quanto em bolas longas que chegavam no Yuri Alberto, por exemplo, chegavam no Romero, mas a zaga do Palmeiras, com 3 zagueiros e também com os alas protegendo bastante essa bola longa e tendo superioridade numérica, impediram que o Corinthians construísse. Um meio-campo muito pegado também, numa partidaça do Richard Rios, jogou muita bola, o Aníbal também muito ligado, a zaga muito ligada, como eu disse, nas bolas longas. O Corinthians não teve como construir. O Palmeiras foi muito superior. Só que, depois de fazer 2-0, a equipe Alviverde baixou as suas linhas. O Palmeiras baixou o ritmo. E aí, muita gente chegou a comentar, quando eu falei lá no Twitter sobre essa baixada de ritmo e de linha, que coincidiu com a entrada do Menino e do Rony. Não, eles entram 10 minutos depois do gol, ou 8 minutos depois do gol, se eu não estou enganado. Logo depois do gol, o Palmeiras já adota uma postura mais reativa, sem necessidade, porque tinha mais moral, tinha a torcida a seu favor, tinha um ambiente a seu favor, jogava melhor e havia feito 2-0. Então, o Palmeiras chama o adversário para o seu campo, algo que não havia feito ao longo de todo o jogo. E isso gera o quê numa equipe que está perdendo por 2-0? Confiança. Está perdendo por 2-0, mas começou a jogar no campo de ataque, começou a conseguir cruzar a bola na área, começou a ganhar a bola no meio campo, começou a ver que o adversário não estava conseguindo ficar mais com a bola. E foi exclusivamente postura do Palmeiras, porque é logo depois do segundo gol que os jogadores tomam essa atitude. Então já é uma crítica a se fazer, porque o Palmeiras podia continuar empurrando o Corinthians para trás e eliminar qualquer perspectiva de confiança alvinegra. Não foi o que aconteceu. Terceiro ponto. Pela segunda vez, quando o Zé Rafael e Richard Rios deixam o gramado, o time cai em pegada. Foi assim contra o Santo André e foi assim de novo agora contra o Corinthians. O time cai em pegada. E não era o caso de tirar, por exemplo, esses 2 jogadores que no último jogo foram poupados, não saíram jogando. Dava para segurar um pouco mais, ou pelo menos segurar um deles, porque os 2 têm experiência suficiente e também gás o suficiente para manter a equipe se segurando em termos de pegada e marcação. Então, para mim, mais um equívoco. Quarto equívoco, John não é segundo atacante. E aí não adianta o Abel Ferreira se incomodar que é difícil contratar, mas ao mesmo tempo não usar as contratações que chegam. O Lázaro é um jogador que é uma fumaça danada. E o adversário não tem muito como estudá-lo, porque tem pouco dele. Ele jogou como um ala quando entrou no último jogo. E aí, o Abel Ferreira, ele opta por colocar o John no lugar do Hendrick. Ele tira um atacante e coloca um meia. Ele tinha o Lázaro no banco com, como eu disse, pouco lastro para o adversário entender como ele joga. Ele tinha Estevão no banco, que fez uma partidaça, estava com muita confiança por ter entrado muito bem no jogo passado. E tinha até o Breno Lopes, que é um atacante, não é um meia, mas que também compõe taticamente na marcação. E a opção foi pelo John, que é um meia, para atuar quase que como um segundo atacante, chamando mais o adversário, porque se preocupa menos naturalmente. Não entrou uma fumaça para cima da zaga do Corinthians, para cima do sistema defensivo do Corinthians. Quinto ponto de crítica na minha concepção. O Palmeiras tem o lance para fazer o terceiro gol,
o Rony dribla o Cássio comete a falta, é expulso, e um goleiro que é zagueiro é acionado. Na verdade, um zagueiro é acionado para jogar no gol. E o que acontece? O Palmeiras, na falta que tem, de frente para a grande área, não coloca em prática uma jogada ensaiada que já apareceu diversas vezes, com o Palmeiras tendo 3 pessoas ao redor da bola, tentando, por exemplo, ludibriar a barreira e ludibriar o goleiro. Um finge que vai bater, o outro vai para a batida, em vez de bater, solta para o lado e o batedor vem e enche o pé onde não há uma barreira. Se você tem um zagueiro no gol, é muito mais fácil tentar finalizar na direção do gol do que propriamente simplesmente tentar encobrir a barreira. Porque é muito mais difícil encobrir a barreira colocando a bola na direção do gol. E o Palmeiras não se utiliza do artifício da jogada ensaiada. Ele simplesmente coloca o Piquerez para bater e bate por cima. Quando chutar na direção do gol, já seria suficiente. Deu para ver, o Gustavo Henrique não tem nenhum cacuete para goleiro. Outra coisa, não dá para perder a posse da bola quando você tem 11 contra 9, porque o Palmeiras ele tem o 2-1, aliás, é preciso falar sobre esse gol também, porque o Palmeiras baixa o ritmo e baixa as linhas. Naquele momento, baixando o ritmo, baixando as linhas no 11 contra 11, chamou o Corinthians e tomou o gol no momento claro de baixa da equipe. Com o lado direito do ataque do Corinthians chegando tranquilo, passando pelo Piquerez, o Murilo não conseguindo fechar, e um cruzamento em que o Yuri Alberto estava no meio dos 3 zagueiros e ele consegue sair da posição e finalizar sem a pressão de nenhum dos 3, o Naves era quem estava por ali. Esse é um outro ponto de crítica que está englobado no time baixar a pegada e baixar as linhas. O Corinthians não tinha entrado na área do Palmeiras ainda, ao longo de todo o confronto praticamente. Foi lá, entrou e colocou a bola na rede. E aí, quando você tem 11 contra 9, distribuir a bola e gerar superioridade numérica vai fazer com que você não seja atacado. Você já tem o resultado a seu favor, você tem 2 jogadores a mais em campo, então gire a bola, tire a bola da zona de pressão, porque sempre você vai ter um jogador a mais. Sempre você vai ter alguém para trabalhar a bola mais próximo. E se de fato o seu adversário se arriscar de pressionar o portador da bola, pressionar as opções de passe que estão próximas e você estiver trabalhando a bola um pouco mais atrás, você pode muito bem ir jogando essa bola, por exemplo, até o goleiro sem ser pressionado, porque se todos os jogadores adversários começarem a subir, você tem 2 jogadores a mais, a sua bola está com o goleiro, uma bola no fundo fatalmente vai fazer com que você tenha superioridade numérica no ataque. E ali você pode dominar essa bola, avançar para fazer o gol ou administrar essa bola no campo de ataque de novo, girar de novo, vai até o goleiro e você faz com que o seu adversário, já cansado, correndo atrás da bola, não consiga tê-la para te atacar. E o Palmeiras perdeu a posse da bola. Mais do que isso, o Palmeiras cometeu 2 faltas, tendo 11 contra 9 em campo. O Palmeiras deu a bola parada, que é quando uma equipe consegue eliminar a questão numérica, e o Palmeiras deu essa possibilidade ao Corinthians. Então, outro ponto de crítica. E aí vem o último ponto de crítica, que tem a ver muito com a questão do erro individual. Foram erros coletivos ao baixar a linha, foram erros coletivos ao não manter a pegada, ao entrar num ponto de relaxamento no jogo só com 2-0, e tomar o 2-1, não gerar uma jogada ensaiada no momento em que tem um goleiro que não é goleiro do outro lado para tentar simplesmente acertar a direção do gol. E aí vem a falha individual, que é a falha do Everton, que acaba, por mais que seja um goleiro histórico no Palmeiras e que tem todos os créditos, um goleiro que falhou nessa partida, porque basicamente encolheu o braço acreditando que uma bola poderia ir para fora quando ele estava claramente na direção do gol. O Everton não é um goleiro que tem dentro do seu repertório ficar saindo de bola. O Everton é um goleiro que vai buscar. Ele tira, ele faz a ponte, ele agarra, às vezes ele joga para fora, mas não é um goleiro que tem essa onda ou essa mania de tentar adivinhar se a bola está indo para o gol ou não. E num momento decisivo como aquele, clássico, 2 jogadores a mais, bola parada para o adversário, não é hora de tentar arriscar, imaginar se a bola vai no gol ou não. É hora de fazer a defesa. Então, falha individual. Tempestade gigante que o Corinthians soube aproveitar. Aproveitou a baixada de linha do Palmeiras,
aproveitou também, sem dúvida alguma, falha individual, aproveitou também um Palmeiras que não soube administrar a posse da bola e ficou ansioso porque tinha jogadores a mais. Foi um Palmeiras que realmente pegou a atuação que teve, que foi ótima, empacotou e veio com o selinho do resultado péssimo. Então, por ser um clássico, por ser um jogo em que o Palmeiras jogou muito melhor do que o adversário, por ser um jogo que o Palmeiras teve a chance de matar algumas vezes a partida e não matou, por ser um jogo que o Palmeiras teve um goleiro adversário que não era goleiro e uma falta de frente para o gol, e por ser um jogo que o Palmeiras tinha 11 contra 9 e acabou tomando um gol de bola parada numa falta que foi dobrada no meio-campo, realmente para mim esse foi o pior resultado da era Abel. Não é a pior atuação, longe disso, mas certamente é o pior resultado por todo o pacote que eu citei aqui. Quase 16 minutos de vídeo, já passamos 16 minutos de vídeo, enfim, eram muitos pontos a serem colocados aqui, tenho certeza que tem outros, mas aí eu acho que o vídeo vai ficar longo, a galera não vai assistir. Se você chegou até o final, comenta que você chegou até o final, tá? Que eu vou ficar muito contente. E claro, não se esqueça de deixar um comentário aqui embaixo, porque é muito importante, deixar o like, que é fundamental, se inscrever no canal, que também é fundamental, espalhar o vídeo para trazer novas ideias, novos debates, novas opiniões, porque o importante aqui é falar muito de futebol. Maravilha? Então é isso. Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreva e bora falar de futebol. Já comenta aí também se você chegou até o final, tá? Bora falar de futebol.